hoje é uma das reuniões que se fazem na casa espírita para prestar assistência espiritual aos enfermos. Vamos ver a reunião que é chamada de Passes e Vibrações. Qual o objetivo especial dessa reunião? Bom, nós queremos prestar assistência fluídica a pessoas enfermas fisicamente só. Bom, é muito importante, mas também aqueles que estão perturbados, que estão fragilizados. Pessoas então precisam de reposição fluídica. É para isso que é essa reunião especialmente. E o que será que é mais importante nessa reunião? O que é que a gente precisa? O que é que não pode faltar? Tem o passista. O básico, o elemento básico, a matéria-prima, fluidos, não é? Nós precisamos ter fluidos em quantidade e qualidade. Então é esse que é o objetivo. Como é que a gente vai escolher, selecionar? O que é que nós precisamos para transmitir fluidos às pessoas? Que haja fluidos. E os fluidos recebem qualidades pelo tipo de pensamento e de sentimento, não é? Também isso importa para nós. Como é que se vai pensar e sentir para produzir bons fluidos? Não, nós queremos contar também com o amparo espiritual dos espíritos. Eles é que trabalham com os fluidos. Nós fazemos uma pequena parte. O restante é essa equipe espiritual que entende bem melhor, tem mais recursos, não é? Então, nós estamos pensando no que é importante. Olha, nós não vamos trabalhar sozinhos, vamos rogar amparo espiritual, não é? Vamos trabalhar a equipe dos encarnados e a equipe dos espíritos. Então vamos formar aqui na Terra a nossa equipe. Essa parte do mundo terreno compete a nós organizar. Então nós vamos escolher para esse tipo de reunião pessoas de boa moral, por causa do que causam nos fluidos, com os seus pensamentos, atitudes saudáveis. Na equipe que vai para reunião de passes e vibrações, nós não podemos colocar as pessoas de idade, mas que não estão em condições de saúde. Não, precisamos de pessoas saudáveis. Tão saudável como esse nosso mundo permite, não é? Que ninguém é perfeitamente são. Probleminhas não importa. Pessoas devem estar também esclarecidas doutrinariamente. Elas devem saber o que são fluidos, os espíritos, quem ela é, como é que ela influi, o que as pessoas podem receber, o que é possível, o que não é. Ela tem que entender desta função, do que estamos pretendendo fazer. E não só entender, ela precisa querer ajudar. É muito importante. Não pode ser aquela pessoa que a gente quer obrigar a fazer. Não. É uma coisa que tem que ser eu quero ajudar. Porque se a pessoa não quer, como é que ela vai emanar fluidos e fluidos bons em favor dos assistidos, não é? Ela precisa ter essa boa vontade, esse desejo de ajudar. Naturalmente, nessa equipe nós vamos precisar um dirigente devidamente habilitado. Todas as equipes de trabalho, né? Tem sempre que ter o dirigente devidamente habilitado. Passistas, agora sim, né? Passistas experientes. Por isso a gente tem as salas de preparação de passistas. Às vezes a casa espírita só tem aquela reunião. Então ali, preliminarmente, as pessoas recebem uma instrução e depois elas estagiam e vão aprendendo na aplicação, na prática, não é? Mas na nossa casa, podendo, nós colocamos para aplicar os passes, nessa reunião, já os passistas experientes, né?
E também podemos ter elementos de apoio e doação fluídica. Há pessoas que não estão aplicando passes, não são propriamente passistas, mas são pessoas que vibram com amor, que doam de si. Então, essas pessoas estão contribuindo com fluidos para o ambiente e serão manipulados, redistribuídos pelos bons espíritos. Podemos ter, porque às vezes há pessoas que gostam de estar numa reunião de vibração pelas pessoas que estão carentes de fluidos. E elas fazem isso com muito amor. Elas não são nem dirigente, nem expositor, nem médium, mas são diferentes elementos de apoio. Médiums. Essa reunião não é de passes e vibrações? Como é que médiums? Para que médiums? Não é? Nós vamos ver. Porque essa reunião ela tem 3 partes. Uma das partes vai ensejar o trabalho mediúnico. Né? Médiuns já disciplinados. Não é local para desenvolvimento mediúnico, né? Aqueles que forem médiuns de psicofonia para falar e para escrever psicografia são úteis. Porque às vezes os amigos espirituais querem transmitir alguma orientação, fazer algum comentário. E ali há médiuns disponíveis. Eles não são obrigados a trabalhar, têm que produzir. Não é aquela reunião mediúnica especialmente para a mediunidade. Mas há médiuns que estão ali disponíveis, se o plano espiritual quiser utilizar para orientação, explicação quanto ao trabalho. E também, esses médiuns, na parte própria da reunião, eles poderão receber espíritos que estavam assediando as pessoas e causando os problemas. Não é uma reunião para desobsessão, mas os enfermos do mundo, as pessoas que recebem passes, às vezes têm seus probleminhas espirituais. Então, nessa reunião, vão vir os espíritos, os dirigentes espirituais, permitem que eles venham para que possamos começar um trabalho de apaziguamento ou de encaminhamento. Imaginem, por exemplo, um espírito que desencarnou com enfermidades debilitantes, dolorosas, e ele ainda se sente assim. E ele se aproxima de alguém porque encontrou alguma sintonia, alguma afinidade. E o povo chama isso de encosto, não é? Não é uma ligação profunda, não é uma obsessão, mas a pessoa começa a se sentir doente. Ela sente o que o espírito está passando para ela. Se consegue, às vezes, fazer o afastamento da entidade, a pessoa melhora. Às vezes ela tem algum próprio seu de saúde, mas não era aquilo tudo que o espírito que se aproximou estava causando. Então, é bom ter médiums nessa reunião também para eventuais perturbadores de enfermos. E os médiuns de vidência e audição também. Eles veem e ouvem muita coisa do ambiente. Eles podem informar ao dirigente sobre cada pessoa, cada caso que está em assistência, não é? Ele conta o que está acontecendo no plano fluídico. Presenças espirituais adversárias, espíritos sofredores sendo socorridos, espíritos bondosos em atividade, não é? Pode ajudar bastante. Vidência e audição. Agora, nessa equipe, nesse trabalho, assiduidade e perseverança. Nós precisamos melhorar alguns grupos de casa, porque as pessoas gostam, vêm, mas vem uma semana, a outra talvez não, vem 2, 3 semanas seguidas, depois falta 1, 2. Não pode. Esse trabalho requer uma continuidade, assiduidade e perseverança. Horário, a disciplina do horário e perseverança. Eu sei que vocês estão já conhecedores da responsabilidade do espírita no trabalho espiritual, mas precisamos enfatizar.
Eles dizem, os amigos espirituais, que eles às vezes programam um tipo de atividade contando com as pessoas que devem estar lá. E às vezes as pessoas não estão. Quer dizer que falha o esquema que eles fizeram de serviço, porque a pessoa que era mais adequada de manifestação, de vibração, de doação não está. De perseverança. É verdade que se não vai um passista, a gente usa outro. Mas nunca com aquela perfeição de uma boa programação. É como uma orquestra que nós podemos tocar com 3 violinos ou 2, mas aqueles 3 eram importantes. Certo? Bom, agora vamos ver então o andamento da reunião. Vimos como prepara, quem escolhe, né? O que pode ter na equipe. Sabe, vocês estão no 3º ano que estuda reuniões mediúnicas. Talvez o interesse nisto não seja imediato para vocês. Mas eu olho para vocês e eu não sei quem é de vocês que poderá estar dirigindo um grupo assim. Às vezes nem na nossa casa. Às vezes foram levados pela vida para uma outra cidade, um outro local. Não há trabalhadores preparados e vocês têm conhecimento. Então nós estamos preparando vocês para a seara espírita. Serve para vocês se orientarem quando estiverem trabalhando na casa, em algum grupo, não é? Saber o que faz, por que sim, por que não. Ótimo! Porque estas instruções práticas de orientação de reuniões mediúnicas não costumamos ter muito em livros. Agora é que estão aparecendo, não é? Porque isto era feito pelos espíritas, tinha parte teórica, o que são fluidos, passes, mas não havia a orientação prática. Agora estamos começando com ela, e vocês têm isso, que muita casa espírita não tem. Vocês poderiam ser muito úteis. Então eu falo isto com muito gosto, com muito interesse, porque eu não sei quem é de vocês, não é? Que vai estar precisando muito dessas informações. Vamos lá. Andamento da reunião. A primeira parte, nós dissemos que ela tem 3 partes. Primeira parte, vamos formar a mesa. Isso de formar a mesa, quer dizer, não é assim que temos que ter uma mesa, fica ali, é a disposição. Nós temos que ter um ponto em que fique o dirigente da reunião, o expositor que vai falar alguma coisa, médiuns, eles poderão estar ao lado, os elementos de sustentação. É uma acomodação do pessoal que é a equipe, que é diferente dos assistidos. Então, isso que a gente chama de preparar a mesa, não é? Formar a mesa. Os passistas também. Bom, depois, temos que pensar na acomodação dos enfermos, dos assistidos e seus acompanhantes. Então, nós temos que apropriado, onde eles vão sentar, ouvir o que se vai falar, e na hora de receber o passe, dá para o passista vir, como é que faz, levanta, vai ficar naquelas cadeiras, temos que pensar nisso. Isto é a questão prática, não é espiritual, não tem nenhuma necessidade de instrução espiritual, é o nosso bom senso para ver como fica melhor a acomodação das pessoas, certo? Aí nós fazemos a abertura dos trabalhos. Nós já sabemos como é a abertura do trabalho, não é? Nós vamos fazer, saudar as pessoas, dizer que o objetivo da reunião, não é? Algumas palavras de estímulo. Então, nós abrimos os trabalhos e preparamos os participantes, é isto. Para as pessoas se sentirem acolhidas e ajudadas. Aí começa o comentário evangélico. Nessa reunião, nada longo. Na nossa casa costumamos fazer até 25 minutos. Mas 20 minutos está muito bom, certo? Por que não pode ser longo?
não é para enfermos, pessoas perturbadas, debilitadas. Essa pessoa não tem cabeça para muito tempo, certo? Não adianta querer fazer uma aula para eles. Então tem que ser uma coisa resumida, fácil. Comentário evangélico. Breves explicações sobre o que são fluidos, força do pensamento, valor das vibrações, passe, o que é, como se dispor para recebê-lo, e o valor de todos. Se eles quiserem colaborar com orações, com vibrações, porque senão os acompanhantes, as outras pessoas, ficam lá. Mas tem que saber que elas também contribuem. Elas podem colaborar para aquela pessoa que ela está acompanhando e para os outros enfermos também. Então que ela pode doar. Não é necessário conhecimento especial. É amor, fé em Deus, não é? Então qualquer pessoa pensa e sente. Bom, essa preparação sobre fluidos, força do pensamento, passe, que é de vez em quando, uma vez assim por mês, ou uma vez a cada 6 semanas, a pessoa, esse expositor, faz uma exposição completa, bem boa. Depois, não, pode fazer resumidinho, porque já imaginou se a pessoa está... Ela vai hoje, escuta tudo aquilo sobre o passe. Vai na outra semana, escuta tudo aquilo sobre... cansativo, não precisa. Mas entre 4 a 6 passes seguidos é o máximo que uma pessoa costuma fazer. Então, sim, depois, uma vez por mês, fica bom. É como se começasse uma turma nova, fazer a explicação completa. E nos outros dias, bem sucinto, já escolhe umas frases, troca bem o pensamento, que não precise perder muito tempo. Segunda parte, a prece. Antigamente, nós chamávamos as pessoas para receber o passe, as pessoas se posicionavam nas cadeiras, onde estavam já os médiuns ao lado ou atrás, recebiam o passe, terminavam e eles iam embora. E nós dissemos, não está certo, não está certo. A pessoa não aprendeu a pedir e ser. É aquilo. Senta numa cadeira, recebe e vai embora. Então aí nós pusemos na organização que entram os assistidos. A equipe já se preparou, a equipe já orou, mas os assistidos estão ali, porque nós fazemos a nossa reunião, a aplicação de passes, separada da sala de preleção. Se fosse na mesma sala, como costuma ser nos centros, a oração já estaria feita. Orariam para aplicação, pedindo e aplicando. Mas como eles saem da sala de preleção e vão para a sala de passe, eles não oraram ainda. Eles não pediram e não agradeceram. Então a gente orientou. Alguém do grupo, em nome de todos, roga a Deus o amparo para a aplicação dos fluidos, para receber os fluidos, não é? Prece curtinha. Depois se aplicam os passes, seguindo as normas da casa para os passistas. A casa tem normas para o trabalho dos médiuns, do expositor, do passista, do dirigente de grupo mediúnico. Tem normas para tudo. Normas. Vocês vão dizer, mas precisa? Precisa. Mesmo havendo as normas, cada grupo vai funcionando. E parece incrível, as pessoas, se não houver normas, elas vão criando coisas, e jeitos, e modos. E aí, se você entra numa sala num dia para receber passe, é de um jeito. Se você vai na outra sala, é de outro. Fica uma confusão, cada um faz como quer. Não é o melhor. Então a casa tem que ser organizada, deve ter normas. Essas normas foram levantadas de acordo
pensamento das equipes da casa. Por isso todos estão geralmente concordes com elas. Elas não têm nada de especial, de estranho. Né? Aplicam-se os passes de acordo com as normas da casa e aí se faz a prece de agradecimento. Geralmente eles escolhem assim uma pessoa por vez. Ela faz a prece de pedido e a prece de agradecimento. Na outra turma de pessoas que entra para receber o passe, é outra pessoa que vai fazer a prece de pedido e a prece de agradecimento. Assim não fica monótono para a pessoa fazer prece de pedido e de agradecimento para 5, 6 turmas para receber o passe. Aí não fica mecânico, precisa ter sentimento a prece, não é? E finalmente, depois que se aplicaram os passes, vem a liberação dos assistidos e seus acompanhantes. Aqueles votos de perseverança, de estímulo para a confiança que estão sendo assistidos, não é? Convite para que voltem. Então, esse final o dirigente faz. Primeira, segunda parte, agora vamos na terceira. Nessa terceira, nós vamos fazer vibrações dos enfermos, pelos perturbados que não puderam vir. Por que não puderam vir? Porque não quiseram? Porque acharam cômodo? Não. Tem que ser aqueles que estão acamados, que têm impedimentos graves, não conseguem vir, não podem vir. Tá? Então, para esses, nós fazemos vibração à distância. Nós podemos ter um registro de nomes e endereços. Eu vou contar umas coisas para vocês, porque é necessário. Antigamente, quando a gente chegava para uma reunião assim, de passes e vibrações, uma reunião, por exemplo, a mesa cheia de papeizinhos com nomes e endereços de pessoas. Cada pessoa do grupo achava que ela estava sendo caridosa quando ela ficava pensando, fulano, Beltrana, e punha todos os nominhos lá. Nós fazíamos assim, espíritos, trabalhem aí. Olha que cômodo. Mas não é certo, é? Não é. Quando nós trazemos uma vibração, nós vamos vibrar, vamos nos doar. Claro que os espíritos aproveitarão a nossa boa vontade, os nossos bons sentimentos, os fluidos, trabalharão com eles, manipularão, redistribuirão. Sim, isso é trabalho deles, mas nós contribuímos. E não simplesmente eles trabalhem. É um absurdo, não é? Mas a gente fazia isso. Então, a gente faz papeizinhos. Se for o caso, põe também, mas a gente faz um registro, um caderninho das pessoas, nome, endereço, telefone. Por que a gente põe? Nós colocamos porque às vezes precisamos dar uma orientação à pessoa. Nós vamos fazer aquela terceira parte, que às vezes há comunicações. Nós não vamos dizer o Espírito falou, não. Mas a gente às vezes colhe alguma informação que a gente vai poder orientar a pessoa. Então é bom ter o endereço da pessoa. Também quando a gente vê que não vem a pessoa, às vezes se telefona fraternamente para saber como vai indo. Às vezes aconteceu um problema maior e a gente nem se incomodou. Então a gente estabelece alguma relação com as pessoas que estão recebendo assistência na nossa reunião. Registro de nomes e endereços. Esse registro de nomes e endereços tem um outro problema. Houve uma ocasião na nossa casa que o pessoal fazia todos os caderninhos e depois o caderninho acabou. Tem que começar um novo caderno. O que faz com aquele caderno? Deixa guardado? Onde qualquer pessoa possa olhar? Não. Isso tem que ser discreto. Eu diria até sigiloso. Porque as pessoas que recebem assistência na casa espírita nem sempre querem que a família saiba. Nem sempre querem se expor. Pessoas curiosas, porque se deixa o caderninho, por exemplo, em qualquer lugar,
Fulano, hein? Tá doente? O que será que tinha? Não podemos expor as pessoas. E se os endereços nós jogamos fora? Alguém pegou no lixo. Fulano de tal, número tanto, telefone tanto. Nós estamos expondo as pessoas a oportunistas, a problemas. Podemos? Então, aí que nós percebemos o que é que fazemos com isso. Então, resolvemos. Aqueles que estão em acompanhamento, a gente já passou o nome a limpo, o restante a gente pica e joga fora. Porque não dá para guardar tudo isso. Nós não temos uma estatística por pessoa, nós temos o conjunto só os números. Nós fazemos estatística para casa. Mas não podemos guardar aquele maço todo, são muitas salas de passes, não é? Mas a gente não deixa que aqueles endereços possam servir a oportunistas, certo? Nós também temos vibração à distância. Nós temos que orientar a pessoa, a família, né, que vem pedir por algo que não pode vir, nós temos que orientar. Na hora da vibração, a pessoa deve estar recolhida, em prece. Nós vamos rogar a Deus, vamos procurar emitir as ondas de pensamento, os amigos espirituais provavelmente se dirigirão para lá, chega lá, a pessoa está assistindo televisão, está brincando, jogando baralho, pode? Ela vai receber? Vai, porque não tem a emissão e a recepção. Vai faltar a recepção. Mas se você não avisou, a pessoa não sabe. Ela confia, ela tem fé. Ela acredita que ela vai ser ajudada. Mas ela não se recolhe, não se prepara. Ela não foi orientada para isso. Então precisa orientar a pessoa. Essa terceira parte, então, uma vez que a gente tem os nominhos das pessoas, está tudo organizadinho, nós vamos começar. Fazemos uma concentração silenciosa. Não precisamos fazer uma preparação toda. Nós já estamos na sala, né? Nós já estamos preparados. A prece pode ser oral, mas pode ser também silenciosa, depende do grupo. Se o grupo achar, não, nós vamos ficar em oração silenciosamente, então fica. Não, é bom que alguém faça a oração e a gente acompanha. Tudo bem. Aí vem a citação dos nomes das pessoas que esperam a vibração à distância. Nós vamos citar o nome um a um. Um a um. Em princípio. Em princípio. Agora, as pessoas às vezes pensam que quando a gente ora à distância, que a equipe espiritual vai toda para lá, enrevoada. Não é assim. Os espíritos se deslocam sim. Pode ser às vezes eles têm contato com os espíritos que supervisionam aquela região. Eles têm uma rede. Eles têm uma rede de comunicação. Mas às vezes eles vão mesmo visitar a pessoa, mas não todos. Eles se distribuem. E vai então observar a pessoa. E nós, às vezes que estamos aí, né, doando energias, vibrando, mesmo não sendo médiums propriamente, às vezes, quando é citado um nome e pedido pela pessoa, parece que a gente vê o local. A gente vê o local e vê mesmo. Há uma ligação, a gente vê. E às vezes até pode dar informações. Eu que não sou médium ostensivo, certa vez vibrando por uma companheira na casa dela, o pai dela que estava precisando, e de repente eu vi um aposento, havia aqui uns armários, havia 2 camas, eu vi o quarto, não claro como aqui, mas bem distinguível. E eu falei, mas será que é assim mesmo? A porta era aqui, armários ali e as 2 camas lá.
Quando terminou tudo, eu falei com a minha companheira, né? Escuta, a sua casa, onde está seu pai, é assim? Ela disse, exatamente. Então vocês veem que às vezes alguém do grupo, médium ou não, pode ir à distância, observar o ambiente e às vezes trazer alguma informação também, né? Cita-se o nome da pessoa, endereço e se vibra. Tem que deixar um tempinho. Citou o nome, vai citar outro? Não, você não vibrou ainda. Cita o nome, dá um intervalo, todo mundo vibra, não é? Agora, não podemos fazer muitas vibrações dessas numa reunião. 20 vibrações. A primeira você faz, a segunda, quem sabe até a sexta. Mas olha, vibrar mesmo, eu não sei se a gente conseguiria vibrar. Pode ser que haja grupos que vibrem por bastante nomes, mas geralmente a gente não consegue muito, não. E como é que a gente faz? Tem uma lista de pessoas pedindo ajuda à distância. Como é que a gente faz? A gente vibra pelos casos que a gente sabe mais urgentes, imediatos, dolorosos. A gente seleciona e vibra por esses, um a um. E os outros? Os outros a gente faz uma vibração geral, amorosa, mais demorada, certo? Ficamos em vibração. Os espirituais irão atender conforme a necessidade. Eles sabem melhor do que nós, não é? Assim que nós fizemos as vibrações já, os atendimentos de eventuais psicofonias, vidência, audição, aí a gente vai aproveitar o que acontecer. E finalmente nós vamos dar uma oportunidade para o mentor, o dirigente espiritual da reunião. Será que ele quer nos falar alguma coisa? Nos alertar de algo? Nos estimular? Agradecer? Os espíritos amigos às vezes querem. Se você encerra a reunião, não dá nem tempo para ele. Será que ele vem falar? É obrigatório? Ele tem que vir toda a reunião? Não, não precisa. Mas a gente dá o tempinho. A gente põe à disposição e o nosso coração está cheio de gratidão por ele, pela equipe, não é? E a gente aguarda uns segundinhos. Se houver necessidade, daí a pouco algum médium fala. Bom, e finalmente a gente encerra com uma prece. Quando é de passes, a reunião é só de passes. Vai ficar mais simples. Porque há casas que fazem separado, né? Reunião só de passes, reunião só de vibrações. Se a reunião é só de passes, forma mesa, dirigente e expositor, só. Localização dos passistas. Pode haver elementos de sustentação. Prepara o público, aplica os passes com prece antes e depois. Acabou. Simplesinha, né? Agora, se for uma reunião só de vibrações, aí não tem público. Não tem, as pessoas é à distância. Então um grupo espírita pode se reunir para fazer só isso. Nós gostamos de vibrar pelos pelas pessoas que estão fragilizadas. Então forma aquele grupinho. Eles podem fazer um estudo, entre eles, tudo, né? Se prepararem. Mas o que precisa é a formação da mesa, de médiuns, doadores de fluidos, elementos de sustentação, faz um estudo preparatório e vibra-se pelos enfermos à distância. Começa com prece, termina com prece. Pronto. Essa parte é fácil, né? Agora nós temos um tema interessante que causou muita celeuma uma temporada na nossa casa. Água fluidificada. Água fluida ou fluidificada. Mas, por favor, não fale em fluido, se é substantivo o nome da substância. Fluido. Ui. Não é ui. Não é separado, não é um hiato. Fluido. Fluido. Certo? Agora, água fluida, aí é um particípio passado, é um adjetivo. Recebeu uma ação, não é? Então, água fluidificada
Ela recebeu uma ação magnética. Ela ficou fluidificada, recebeu o magnetismo de alguém, uma transformação. De quem? De quem que ela recebeu? Para a água ficar fluidificada, quem que agiu? As pessoas? Não só as pessoas. Quem mais? Ser um ser espiritual, encarnado ou desencarnado. Um espírito, encarnado ou não, não é? E aí, quando ela recebeu esta ação, ela ficou a mesma coisa. Ela mudou. No que ela mudou? Ela adquiriu propriedades especiais por causa dos fluidos. A água também é um elemento, é fluido cósmico universal. Ela está recebendo. Os fluidos não recebem as impressões dos pensamentos e sentimentos? A água também. Então ela adquiriu propriedades especiais. Se ela adquiriu propriedades especiais, ela é quase como um medicamento, não é? Ele é próprio para beneficiar um determinado tipo de pessoas que tenham um determinado tipo de problemas. Agora, existe alguns remédios que são assim, servem para todo mundo. Por quê? É só um fortificante, é só um energético. Então serve para todo mundo. Quando a água foi fluidificada assim para todos numa sala usarem, que vieram ao centro numa reunião usarem, aí então ela é confortadora e tonificante em geral. Todo mundo pode. Mas se ela foi fluidificada para determinada pessoa, vamos fluidificar esta água para o enfermo que está sofrendo com um problema de câncer, já tem metástase, e nós vamos para ele. Essa água não deve ser usada para todos. Ela está com características especiais que os amigos espirituais ajudaram a preparar. É como um medicamento. A família dele não tem que tomar, não. Leva a água para casa, todo mundo vai tomar. Não, é dele. Certo? Agora, se a gente quiser fazer para a família, faz uma geral, reconfortante. Tá? Então, a água fluidificada é a mesma coisa que o passe. Não deve se abusar dela, é como um remédio. Tá? É algo que nós estamos transmitindo para a pessoa. Ele não pode abusar dessa utilização, né? Fica dando água fluidificada para todo mundo. Mas eu não disse ainda como é que a gente fluidifica a água, né? Como é que a gente faz? Coloca a água num vasilhame, limpinho, né? Bem higienizado. A gente ora rogando a ação dos bons espíritos. Porque os magnetizadores, eles costumam agir por eles mesmos. Eles não sabem que às vezes só a boa vontade dele em ajudar já está atraindo espíritos. Eles fazem por si. E nós podemos, cada pessoa se quiser magnetizar a água, pode. Mas na casa espírita nós queremos sempre trabalhar em conjunto. A gente ora rogando a ação dos bons espíritos. E aí a gente emite as nossas próprias vibrações, que os amigos espirituais estão ajudando. E a gente então põe a mão na água, né? Não, é acima da água, certo? Preparam, por exemplo, água para um banho, para um doente muito debilitado, eles passam a mão dentro da água, mas eles é um processo diferente, não tem a ver com o processo que a gente faz com a ajuda dos espíritos. Então nós não mergulhamos a mão na água, não, certo? A gente só, como impõe sobre as pessoas, impõe sobre a água também, acima dela. E o vasilhame precisa estar tampado ou destampado? Tanto faz? Tampado? Por que tampado? Para não cair sujeira dentro. Depende, já imaginou, às vezes está um expositor
ali as coisas, os copos, as garrafas, né? E sai perdigoto. Justamente por isso, olha, a nossa casa tinha um problema de cupim no teto. Ficava destapado, caía aquilo tudo. E o pessoal levava aqueles vasilhames todos, não é? Era terrível, era terrível. Mas nós ficamos numa dúvida nesta ocasião e nós fizemos uma reunião. De vez em quando a gente apela um pouquinho para o plano espiritual para definir quando tem opiniões discordantes, não é? Vamos ver o que os amigos espirituais dizem. Que tinha médium vidente, médium psicógrafo, médium de psicofonia, outros companheiros, e rogamos que nos esclarecessem. E ali estava então um vasilhame com água destampado e um vasilhame com água tampado, para ver o que acontecia. E quando terminou, foi uma coisinha rápida, não é? Quando terminou, nós vimos várias psicografias, houve psicofonia e houve evidência. Então, na psicografia, nós verificamos que eles falavam mais ou menos as mesmas coisas, cada espírito, mas falavam a mesma coisa, que não tinha importância, que eles conseguiam trabalhar a água adequadamente. A psicofonia também falaram a mesma coisa. Não foram muitos, foram uns 2 de psicofonia, uns 2, 3 de psicografia, e houve um médium vidente que disse, eu observava, eu via que no vasilhame tampado eles usaram um processo e no vasilhame destampado eles usaram outro. Então quer dizer, eles têm recursos para fluidificar a água, esteja o vasilhame tampado ou destampado. Para ficar tampado ou destampado depende do nosso ambiente material. Certo? Todos que vêm à casa espírita precisam tomar. Não. Porque através do passe, das vibrações, do ambiente espiritual, todo mundo já recebe. Olha, o nosso corpo é mais líquido do que sólido. 65% do nosso corpo é líquido. Não parece, né? Mas é líquido. Sangue, a urina. Então nós somos todos líquidos, todos os órgãos. E isto se imanta, é fluidificado no ambiente. Quando oramos, quando buscamos o amparo, nós estamos sendo fluidificados. Precisa tomar a água fluidificada especificamente? Não, não precisa, né? Na visitação a enfermos, nós podemos fluidificar a água, porque o enfermo não está no ambiente do centro, ele está isolado em casa. Então a gente deixa a água fluidificada preparada, que ele irá tomando, certo? Então aí tem a aplicação correta. A fluidificação da água não deve ser uma prática usual e rotineira, nem se destinar a todos de modo geral. Antigamente, a casa espírita atraía as pessoas com o passe e com a água fluidificada. Nós acostumamos mal as pessoas. Agora ficou uma tradição, até hoje. O pessoal entra na casa espírita e quer receber passe, senão acha que não está sendo beneficiado, que não foi ao centro, que não encontrou ainda o amparo, não é? Então, nós acostumamos também com a água fluidificada. Havia os copinhos, né? Todo mundo. Eu estive nos Estados Unidos, num grupinho lá, e eles dão água fluidificada para todo mundo na saída. É um modo antigo, ainda, certo? Mas nós não devemos não fazer isso na nossa casa. Vocês reparam que não temos, não é? Por quê? Por quê? Uma das coisas é criar dependência dos assistidos. Que é água purificada. Está faltando alguma coisa. Eu ainda não saí abençoado. Algumas pessoas, por exemplo, se a gente distribuir para alguns que a gente acha que precisa, mas os outros estão olhando. Que é aquilo lá? Também quero. Certo?
E as pessoas não precisam, mas elas vão querer, porque elas estão vendo outros tomarem. Trabalheira para pegar os copinhos, lavar, precisa higienizar bem. Então aquele trabalheira para preparar os copos. E o custo, se for copinho descartável? Que diz assim, não lava, usa copo descartável. Mas aí custa dinheirinho. Tem um custo. E a movimentação, gasto de tempo dos colaboradores dos assistidos. Levanta e distribui para área. Certo? Não precisava. E tem mais um problema ainda de distribuir água fluidificada no centro. Fazer supor que estejamos ministrando beberagens. Sim, porque quem vem à casa espírita não é todo mundo como nós. Temos que sabemos da honestidade, dos propósitos. Muita gente vem acompanhando e está cheio de preconceitos, de medo. Aqui é casa é espírita. Aqui os espíritos, sabe, de repente são demônios. Lá na igreja disseram, certo? Mas a pessoa veio porque precisa estar acompanhando alguém. E está lá a pessoa. E vê que deram água. Deram lá um líquido. Eles não sabem. Um líquido deram. E se a pessoa em casa, de repente, piora? Foi aquela beberagem que deram lá no centro. Nós estamos vivendo num mundo. E nós não podemos esquecer disso. No nosso desejo santificado. Nós temos que pensar de modo prático. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado como a gente faz para ministrar água fluidificada. Mas cuidado, porque há muitas implicações. Por isso que a nossa casa não distribui publicamente água fluidificada. Está explicado? E quem precisa realmente de água fluidificada? Muitos, aqueles que estão muito enfermos, desgastados, inclusive por ação de obsessores, não é? Nesses casos graves, sabe o que a gente faz? Nós providenciamos a fluidificação numa sala de passe, fora da vista do público. Geralmente é na sala de passe, porque estão só as pessoas que são a equipe de passe. Ali é que é fluidificada a água, discretamente. Já foi avisada a pessoa para trazer, não é? O vasilhame, tudo, não é? Então a gente discretamente entrega numa sacolinha na saída. Ninguém está sabendo, a pessoa tem a sacolinha, pronto, né? Nos demais casos, nós também podemos orientar que a pessoa deixe na casa dela um vasilhame, um copo, por exemplo, com água. Copo, jarra, né? E no momento que a gente fizer as vibrações pelos enfermos, a pessoa vai mentalizar lá na sua casa e rogar a Deus. Certo? Para ajudar a direcionar. E se a pessoa estiver doente, às vezes está em viagem, não é? Está num hotel, mas quer receber o amparo, ela coloca água num copinho e roga a Deus a fluidificação no horário que ela sabe que se realiza a reunião. E se a pessoa está tão doente que não coordena nem o pensamento, está muito exausto, um familiar ou um amigo pode colocar o copo d'água e rogar a Deus que fluidifique para a pessoa. Simples, né? Bem, perguntinhas? Acho que não, né? É um tema fácil, é um tema que a gente conhece aqui na nossa casa, mas é bom que vocês saibam como às vezes acontece aí por fora. Se acontecer, não fiquem querendo corrigir, não queiram logo assim modificar. Às vezes vocês vão trabalhar numa casa, saem de Campinas, né? E vão trabalhar numa casa que tem esses hábitos. Não entrem logo em choque. Calma. Façam primeiro amizade, mostrem o seu trabalho, o seu devotamento.
para depois, devagarinho, você poder chegar a fazer sugestões, a mostrar em livros, certo? Porque se você chega logo no começo e diz assim, isso aqui está errado, não é assim, eu aprendi, as portas se fecham para vocês. Aí você fica todo aborrecido, a pessoa fica entristecida, eu queria tanto ajudar, não é possível, não me aceitaram. É que faltou tato, faltou diplomacia, faltou jeito fraterno. A gente não pode chegar e pensar que vai mudar. É a mesma coisa uma pessoa. Você conhece uma pessoa e pensa que vai mudá-la de repente? A pessoa se fecha, se retrai, se distancia. Assim também, quando a gente tem o desejo de ajudar uma casa espírita, na qual a gente começou a trabalhar, e a gente vê que as coisas não estão bem orientadas, mas primeiro você sirva a amizade, e depois, devagarinho, você vai trazendo algum concurso.